Atlético. Destacando o time alvinegro, conosco o repórter Cláudio Rezende. Terça-feira do Galo com viagem para o Rio Grande do Sul, em busca da primeira vitória no Brasileirão. Novo treinador estará presente amanhã na Arena do Grêmio. A quarta-feira em que o Atlético estará em campo em Porto Alegre contra o Grêmio, buscando também a sua primeira vitória no Brasileirão. Aliás, é uma semana importantíssima para buscar a primeira vitória no Brasileirão, para tentar se classificar para a final do Campeonato Mineiro e para receber o novo treinador. Não é isso, Cláudio Rezende? Bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta desta terça-feira. A semana importantíssima para o Galo, de chegada do novo treinador. Eduardo Domingues é aguardado amanhã em Porto Alegre, data do jogo do Galo contra o Grêmio. O treinador, até por uma logística mais fácil, vai para o sul do Brasil, vai trocar uma ideia com o Lucas Gonçalves, que vai seguir no comando da equipe à beira do gramado neste duelo do Campeonato Brasileiro. E na semana ainda tem a estreia do Eduardo Domingues prevista para domingo, contra o América, jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. O Galão da Massa aqui precisa reagir no Brasileirão e por conta disso o foco total é nesse duelo contra o Grêmio. O técnico Eduardo Domingues vai observar em loco, ele já assistiu ao jogo da televisão contra o América. Amanhã vai ter já uma noção mais ampla dos atletas, vai ter o contato com os jogadores ali antes da partida. E a expectativa é de que o Lucas Gonçalves administre também, porque são dois jogos importantes na semana. A tendência é que o Galo vai com o que tem de melhor para essas duas partidas, dois compromissos. Eduardo Domingues, então chega amanhã a Porto Alegre e o Galo viaja hoje, com o Lucas Gonçalves comandando um treino pela manhã, voo fretado às 16h, chegada no início da noite em Porto Alegre. E há uma possibilidade de manutenção da base do time atleticano. Janela de transferências, agora com a chegada do novo comandante, as conversas vão se intensificar com a diretoria. Há uma expectativa no Galo ainda de possíveis 2 chegadas e até 2 saídas. A janela do futebol brasileiro, ela vai se fechar no início do mês de março. O Galão da Massa, que decepcionou, vacilou no final do jogo contra o América e agora tem que virar a chave, tem que pensar no Campeonato Brasileiro. É uma semana importantíssima de jogos difíceis e também e vai determinar aí o início da trajetória do Eduardo Domingues, novo treinador do Galo, que já estará em Porto Alegre nesta quarta-feira. A seguinte programação do Galo. Vamos lá, o time vai treinar ainda nesta terça-feira em Belo Horizonte, sob o comando do Lucas Gonçalves, que dirige a equipe também à beira do gramado pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta rodada. E o time vai chegar no final da tarde desta terça-feira em Porto Alegre. O técnico Eduardo Domingues, a previsão de chegada é na quarta-feira, dia do jogo. Com certeza vai trocar ideias com o Lucas Gonçalves, mas assiste ao jogo na Arena do Grêmio. Vai acompanhar junto com a diretoria o jogo, não ali à beira do gramado. E vai, a partir de quinta-feira, iniciar o trabalho dele. Quando o time retornar no voo da madrugada, logo após a partida, já tem um treinamento marcado para o período da tarde com o Eduardo Domingues, que vai poder treinar o time quinta, sexta e sábado. Serão 3 atividades para a estreia dele, que será domingo contra o América no Independência. Jogo eliminatório. Vale vaga para finalíssima no Campeonato Mineiro. Quem vencer vai para a final. Um novo empate, decisão direta nos pênaltis. Então uma semana importante para o Galo, que não venceu no Campeonato Brasileiro, com estreia de treinador que já estará de olho, e aí uma motivação extra para todos os atletas nesse jogo contra o Grêmio no sul do Brasil. Tem essa decisão de campeonato estadual e a estreia do domingo será nessa decisão contra o América no jogo da volta, fase semifinal. Tem esse jogo de quarta-feira contra o Grêmio, o Galo que precisa vencer. Tudo bem, são 3 rodadas de campeonato brasileiro, o Galo que ainda não venceu no Brasileirão vai para essa quarta rodada. É só o início do Campeonato Brasileiro, mas já preocupa, Hugo, porque em 9 pontos o Atlético conquistou apenas 2.
É um aproveitamento baixíssimo. O tropeço contra o Remo foi um jogo pior, porque era um resultado em que a gente imaginava a vitória do Atlético. A derrota para o Bragantino foi ruim também. O empate com o Palmeiras valeu mais pelo desempenho do que pelo resultado, mas está na hora do Atlético reagir. E eu tenho visto muita gente já apontando a mira agora pro Lucas Gonçalves, né? Porque o Lucas Gonçalves não faz nada de diferente, ele tem feito muito diferente do que o Sampaoli vinha fazendo. Principalmente mudanças táticas. O Scarpa em um novo posicionamento, o Atlético jogando num 4-4-2. Mas está na hora, Hugo, dos atletas darem a resposta em campo. Eu bati muito na tecla, estive agora na mesa redonda do Atlético ali com o Cláudio Rezende, com o Marques, de que aquele lance no final do jogo contra o América não é lance pro treinador definir, é pros jogadores, né? É falta de atenção, não tem que ficar ali um cara na beira do gramado avisando pro camarada que tá ali, que ganha um bom salário e que não tá numa escolinha de futebol, ele é um profissional, avisando que ele tem que fazer uma falta pra matar a jogada, como o Igor Gomes não fez. O confronto de quarta-feira contra o Grêmio vai ser duríssimo e tem algo que me preocupa muito. O Grêmio tem um camisa 9 que é muito bom. Carlos Vinícius, matador. E o Atlético tem uma defesa que não passa segurança. Então o Lucas vai ter que estudar bastante, tentar armar uma equipe equilibrada. O Atlético tem que jogar também, não pode ficar apenas se defendendo, mas vai ter que organizar a casa, vai ter que mexer ali no sistema defensivo para ser mais consistente. Senão vai passar a perda. A diretoria do Atlético, logicamente, agora vai intensificar as conversas em loco, né, com o técnico, o Eduardo Domingues, que estava até hoje preocupado com rescisão de contrato com o Estudiantes de La Plata. E a partir de agora, vindo para o Brasil, chegando na quarta-feira, vai ver o jogo em Porto Alegre, porque o Galo tem a janela de transferências, não só o Atlético, mas todos os times do Brasil, até os primeiros dias de março. São poucos dias agora já de janela aberta. Depois vai ter que esperar o meio do ano para contratar. O Galo tem uma expectativa ainda de 2 chegadas e possíveis 2 saídas. Zagueiro, que não era prioridade absoluta, agora pode acontecer a chegada de um zagueiro. Na Argentina já tem especulação de um nome que o Atlético, por enquanto, não confirma oficialmente. É do Marco Pellegrino, tem 23 anos, é um zagueiro canhoto do Boca Juniors. Já jogou no Milan da Itália, muito jovem, já saiu para o Milan e foi destaque no Huracan. E, pelas informações que vêm da Argentina, o treinador gosta dele. Logicamente pode facilitar uma negociação, né? O jogador pode também querer vir jogar no Atlético, mas é do Boca Juniors. E aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, se vai ou não dar negócio pro Galo trazer um zagueiro. Sobre zagueiro, Hugo, é uma necessidade. Eu entendo que a zaga, ela depende muito de um sistema coletivo que esteja organizado. E com o Sampaoli, ele deixava muito a desejar nesse aspecto. O Lucas Gonçalves acabou de chegar, na verdade já estava aí, mas teve que assumir essa responsabilidade em 2 jogos e é pouquíssimo tempo para poder consertar um problema que já era muito antigo. Tanto que a última defesa consistente do Atlético, né, foi com o Felipão e não tinham peças tão confiáveis assim. Era o Gemerson e Maurício Lemos. Boa parte daquele campeonato eles formaram a dupla de zaga. Tenho certeza que o torcedor do Atlético não sente saudades desses atletas. Mas porque o sistema favorecia. Era um time mais equilibrado, um time que deixava menos espaços. Mas ainda assim, o Atlético tem que ir ao mercado, porque hoje tem zagueiros pouco confiáveis. O Lianco é o melhor deles, disparado, mas está machucado e não sabemos quando e como ele irá voltar. Tem o Vitor Hugo, que oscila muito, o Alonso, que está em queda, o Juan Tressoldi, que também oscila, mas acho que desses aí é o melhor no momento, o Ivan Roman, que tem poucas oportunidades. Então a expectativa é que o Domingues ele chegue com certo sistema defensivo, é um treinador que armava boas defesas no Estudiantes e que possa juntar boas peças com a chegada de pelo menos um zagueiro de bom nível e com uma organização melhor do sistema defensivo para o Atlético deixar de ser uma peneira, parar de sofrer gols bobos. É um dos desafios para o técnico Eduardo Domingues, não só arrumar o sistema defensivo, que em 12 jogos na temporada o Galo sofreu gol, em 11 deles só passou ileso no 0-0 contra o Tombense até agora. E de novo, né, com o América até no finalzinho ali, o Galo estava vencendo o jogo, sofre o gol no fim. Mas tem essa questão do ataque para administrar. Ontem,
o Lucas Gonçalves foi questionado. O Júnior Santos vem treinando bem, essa é a informação que a gente tem já há algumas semanas. Quase foi negociado para o Bahia, não teve negócio. E aí ele voltou a ser jogador do elenco do Atlético. O Júnior Santos não foi relacionado. O Cassier e Minda jogaram um pouco até aqui. Estão naquele processo de adaptação ao futebol brasileiro. Agora, com a chegada do novo treinador, começa do zero. E aí esses caras vão ter que mostrar serviço, porque tem muitas opções ofensivas no Galo. A gente citou esses 3. O Coelho normalmente entra todos os jogos. O Reinier, ontem não foi utilizado, mas vem jogando quase sempre. O Bernard, que é um meio atacante, também é um jogador que quase em todos os jogos aparece no time. O nosso Rezende destacando aí a informação de que o Júnior Santos, a gente falou do setor defensivo que vai preocupar, sim. É uma preocupação no Galo, com a chegada do novo técnico também, vai pensar bastante na zaga, mas pensando também no ataque. Né? Que é um outro ponto que gera reflexão. Agora o Júnior Santos tem treinado bem. É informação. Não foi negociado, tá aí. Jogador do Galo. O Júnior Santos, ele não vingou no Atlético. Ele ficou esse ano ainda aí, nessa especulação de se vai, se fica. Como não foi vendido, como não teve um clube que acabou concretizando essa negociação, se tá aí, eu acho que tem que ser utilizado, né? Tudo bem que tem aquela história também de tem jogador que é leão de treino, né? Tem gente que treina muito, né? Mas na hora do jogo não consegue resolver. Agora, também, olhar pro Júnior Santos como a solução, aí é demais, né? Eu não acho que seja. Principalmente porque nem ritmo de jogo ele tá tendo. Então, é porque quando o time não tá engrenado, quando o time não tá funcionando, geralmente quem tá fora vira solução. Na zaga do Atlético a gente já tá vindo aí, mas o Alonso tinha que ser o titular. Quando era o titular, a turma criticava o Alonso. Então assim, agora já tô vendo a galera pedindo o Ivan Roman. Quem tá fora geralmente é melhor, porque não tá jogando. Então o Júnior Santos, eu acho que ele não vai ter espaço com o Lucas Gonçalves para esse jogo, não foi nem relacionado para a partida contra o América. Com a chegada do Domingos, pode ser que o Júnior Santos ganhe alguma oportunidade, mas tratá-lo como solução para esse momento, aí eu acho que é descolar da realidade. E como que você projeta esse duelo do Galo contra o Grêmio, sem perder o foco, como a gente já falou, decisão no final de semana, maratona daqui pra frente nesse calendário do futebol brasileiro. Como é que você projeta, então, Lucas Gonçalves escalando o Galo? A formação ideal para esse jogo contra o Grêmio, tem que poupar, tem que pensar na reta final. O Galo, que cedeu o empate no finalzinho, tá aberta essa vaga para a final do Mineiro contra o América. Diz aí, Vini. Nesse momento é esquecer o Campeonato Mineiro. Por mais que o Atlético esteja envolvido em uma semifinal, não conseguiu construir uma vantagem, mas na ordem de prioridade, o brasileiro está sempre acima. O Galo ainda não venceu na competição. É um jogo difícil fora de casa. O Atlético não tem um bom histórico contra o Grêmio jogando em Porto Alegre, então foco total nessa partida. O Grêmio também ainda não está 100% encaixado nessa temporada, vem oscilando, acabou de se classificar para a final do Gaúcho, passando pelo Juventude nos pênaltis. Mas é sempre um time difícil de ser batido. Ano passado eu me lembro que o Atlético estreou no Campeonato Brasileiro, empilhou oportunidades, não conseguiu aproveitar e acabou sofrendo um castigo, foi derrotado. É algo recorrente, o Atlético cria oportunidades, mas não consegue matar, não consegue ter um bom aproveitamento. E nesse jogo de quarta-feira, o que criar? Tem que ter uma boa taxa de conversão, né? Tem que fazer os gols que cria. O Atlético pecou nisso também contra o América. Então, para essa partida, 100% com foco no Grêmio, não tem que preservar ninguém, os jogadores não tem que se poupar durante o jogo, porque a vitória de quarta-feira, ela é fundamental, importantíssima para recuperar aqueles pontinhos que o Atlético deixou contra o Remo. O Campeonato Brasileiro é assim, se você não faz sua parte em casa, num jogo em que você teria que somar os 3 pontos, vai ter que recuperar fora, em um jogo que você não estava contando ali com uma vitória. Então o Atlético já tropeçou 2 vezes em casa, tem que recuperar fora diante do Grêmio. Vamos com os destaques finais, Atlético, Cláudio Rezende. A terça-feira do Atlético será de treinamento pela manhã e depois viagem às 4 horas da tarde da delegação rumo a Porto Alegre, em voo fretado, que tem previsão de chegada por volta das 5h40 da tarde na capital gaúcha. O técnico Eduardo Domingues estará presente no jogo quarta-feira, a bola rola às 9h30 da noite, entre Galo e Grêmio. O Atlético tentando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro nesta edição. Até aqui, 2 empates em casa e quando foi visitante, saiu derrotado para a equipe do Bragantino.
Nesta partida, ainda Lucas Gonçalves comanda o time, mas com certeza vai conversar com Eduardo Domingues até para a administração do elenco, já que no domingo o Galo, já sob o comando do novo treinador, vai jogar contra o América e jogo eliminatório valendo vaga para a finalíssima do Mineiro. Um abraço e ótimo dia para você, Vini. Valeu demais, Hugo. Forte abraço, até a próxima. É isso aí, massa. Finalizando mais um vídeo aqui do canal. Já deixa o like para dar aquela força, né? Como sempre vocês fazem. Muito obrigado mesmo pela companhia. Espero que a notícia tenha sido relevante para vocês. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo. Ele é apenas notícia do Galo. Então aqui é a sua casa. Então fique à vontade para estar se inscrevendo. Ativa o sininho de notificação para não ficar de fora de nada que sai aqui no canal. E deixa o like, tá? Muito importante, que ajuda demais o canal a crescer. E se você compartilhar também com os amigos do canal, o vídeo, também ajuda demais, tá bom? Muito obrigado a todos aí por essa força aí. Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? A gente está olhando todos os comentários, então participem, que isso também ajuda o canal. E fique à vontade, que esse canal aqui é de vocês, tá? Um forte abraço para quem fica. Até a próxima. Valeu, Massa.